Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre a descendência de Davi. O rei Davi, como nós sabemos muito bem, foi um grande homem que trabalhou a serviço de Deus. Tentou dar o seu melhor, praticar aquilo que Deus o convidava a viver e tentando buscar sempre agradar a Deus através das suas atitudes e suas ações. É claro que não foi um profeta e um homem perfeito em todas as condições que aconteceram em sua vida, cometeu seus pecados, mas foi o mais firme e o mais fiel possível. E é o que nós somos convidados a viver. Mesmo sendo pecadores, mesmo que nós estejamos sujeitos a errar, que nós possamos reconhecer os nossos erros e tentar assim trilhar os caminhos de Deus e manter os mais firmes possíveis dentro daquilo que somos convidados por Cristo a viver, que são os mandamentos de Deus. Só que nós estamos envolvidos numa história da descendência do rei Davi. O rei Davi tinha Joaquim como uma descendência da sua criação. E esse tinha a autoridade sobre a região na qual o rei Davi governava. Após a morte do rei Davi, houve uma sucessão por Joaquim, que começou a governar aquela região. Porém, ele não assumiu aquele ditado popular que nós conhecemos muito bem. Filho de peixe, peixinho é. Não aconteceu assim com a descendência de Davi. Praticamente cometeu pecados contra aquilo que Deus o convidava a viver e sofreu com isso as punições durante a sua trajetória e o seu reinado. Acabou perdendo o seu reinado porque não foi fiel a Deus, não cumpriu aquilo que Deus o convidou a viver. Diferente de Davi, que foi fiel e firme em todas as condições. Nós, em nossas vidas, nós percebemos muito bem isso. Dentro da nossa própria família, para aqueles que têm vários irmãos dentro de casa, nós podemos notar muito bem a diferença de um irmão para o outro. Nem todos são iguais e nem todos pensam igual. As pessoas têm essa liberdade de fazer as suas escolhas, mesmo tendo um pai e uma mãe para poder educá-los e criá-los. É claro que os pais geralmente tentam dar aos filhos um ensinamento para que eles possam serem o mais honesto possível, tentando trilhar dentro dos caminhos de Deus. Porém, é claro que nem sempre os filhos sairão obedecendo e respeitando aquilo que os pais esperam deles. E assim, nós podemos perceber dentro da nossa própria família que existem filhos que são mais rebeldes e outros são mais respeitadores de seus pais. Assim como na história do filho pródigo, que nós conhecemos muito bem através da Bíblia. Um dos filhos obedeceu ao pai, ficou em casa, manteve a sua dignidade voltada ao respeito e ao amor do seu pai. E o outro decidiu sair ao mundo para poder gastar seus bens, aquilo que o pai entregou para ele como riqueza. Então aí nós notamos as diferenças e foi o que aconteceu na descendência de Davi. Joaquim não respeitou as regras e aquilo que o pai dele convidou a viver e acabou sofrendo as consequências daquilo que não teve como obediência. Por não obedecer às leis e às regras, sofreu as consequências, assim como todos nós sofremos as consequências quando nós não respeitamos as leis e as regras que o mundo nos impõe. Os nossos pais nos ensinam quais são as regras que devemos acompanhar e obedecer, e quando nós não obedecemos essas regras que os nossos pais nos ensinam, nós sofremos as consequências. Exemplos, podemos citar vários, entre eles roubar, quando os nossos pais sempre nos ensinam que não devemos retirar nada do outro, que devemos apenas conquistar aquilo que é nosso através do nosso trabalho e do nosso suor. Mas quando nós desrespeitamos essas regras que os nossos pais nos ensinam, nós acabamos sofrendo as consequências disso e não são muito boas as consequências. Entre elas está a prisão, isso quando nós não somos pegos pela sociedade e somos castigados por ela. Hoje nós podemos ver muito bem isso na nossa TV, nos nossos meios de comunicação e nas nossas redes sociais. As pessoas às vezes pegam os bandidos, agridem ele, fazem justiça com as próprias mãos
e sofrem as consequências por causa da desobediência. Então, a nossa primeira leitura de hoje vem exatamente a nos convidar a obedecermos às regras que os nossos pais nos ensinam, que Deus nos ensina, e é claro que sempre obedecendo aos mandamentos de Deus. Se os nossos pais ensinam algo errado para nós, nós não podemos seguir desde que não obedeça aos mandamentos de Deus. Mas aquilo que os nossos pais nos ensinam e condiz com aquilo que os mandamentos dizem, nós podemos respeitar, seguir, que teremos um futuro próspero e teremos conquistas saudáveis para a nossa vida. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial de hoje. Nosso Salmo Responsorial nos traz o seguinte refrão: por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. O nosso Salmo Responsorial vem nos falar de um povo oprimido, um povo que estava vivendo as consequências do pecado. E ali, quando nós vivemos essas consequências desse pecado, nós entramos em desespero e nós, neste momento, é que lembramos de Deus. Enquanto nós estamos vivendo dentro do pecado e as consequências não vêm, nós vivemos felizes, aceitamos e usufruímos daquele pecado. Mas quando nós começamos a sofrer as consequências desse pecado, é que nós nos desesperamos e procuramos Deus para nos socorrer. Se nós obedecêssemos às regras que Deus nos impõe, nós não iríamos entrar em desespero em momento algum, porque aquilo que Deus nos convida a viver é exatamente as condições para que nós não possamos viver as consequências do pecado. E as consequências do pecado geralmente são muito ruins. Elas geralmente nos levam a sofrer principalmente com a nossa carne. A nossa carne que sofre com isso porque ela é torturada pelas consequências do pecado. Exemplos, temos os vícios, que quando nós nos assumimos dentro de algum vício, o cigarro, nós podemos contrair com isso um câncer que irá causar consequências à nossa carne. E é aí que nós vamos buscar a Deus, pedir perdão pelo vício que nós assumimos e assim tentar nos afastar dessa doença na nossa vida, buscando em Deus a nossa cura e a nossa libertação das consequências do pecado. Porém, se nós tivéssemos obedecidos às regras, que é amar ao próximo como a ti mesmo, não teríamos iniciado um vício em nossa vida. O próprio cigarro é um exemplo de coisa que nós sabemos muito bem que faz mal para a nossa vida, mas que às vezes nós assumimos e depois choramos com Deus as consequências dos pecados que nós acabamos sofrendo pelas consequências do vício. Então, se você sofre alguma consequência do pecado, você tem que ter consciência que é porque você plantou e agora está colhendo aquilo que plantou. Então, plante os mandamentos de Deus na sua vida que você irá colher apenas coisas boas. É claro que nós sabemos e conhecemos muitas histórias de pessoas que plantaram o amor e acabaram colhendo coisas ruins. Exemplos são os nossos santos da nossa igreja. Pessoas que plantaram o amor de Deus, fizeram coisas boas, levaram tudo aquilo, levaram a sério aquilo que Deus os convidava a viver. Porém, acabaram sendo retirada a vida deles em função de terem uma crença, de levarem até à frente aquilo que acreditavam. Porém, também temos que entender que Deus sempre nos disse que a nossa carne perece, mas o nosso espírito é que permanece. Mesmo que você retire a vida de alguém, você não pode matar um espírito, porque o espírito é que vai para o reino dos céus. E é o que Deus espera de cada um de nós, que possamos fortalecer o nosso espírito para sermos salvos e alcançarmos uma salvação. Então nós podemos glorificar a Deus e honrar o seu nome, exatamente respeitando os seus mandamentos, assumindo para a nossa vida isso. Não só falando que amamos a Deus sobre todas as coisas e falando que amamos ao próximo como nós nos amamos, mas fazendo e mostrando a Deus através das nossas atitudes e os nossos comportamentos que nós decidimos ser parte daquilo que Deus nos convida a viver. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. Nosso
evangelho de hoje vem nos falar exatamente sobre a hipocrisia dos homens. É claro que, por sermos pecadores, todos nós, sem exceção, todos nós somos hipócritas, principalmente quando nós assumimos algum pecado para a nossa vida. Então, se você comete qualquer pecado, por menor que seja, você está consequentemente praticando a hipocrisia. Porque aquele que se diz cristão, que diz que está assumindo a Cristo para a sua vida, ele tentará ao máximo manter-se firme dentro dos caminhos de Deus. E quando ele desliza, ele comete a hipocrisia, porque está desobedecendo uma regra. Todo pecado é hipocrisia, porque nós estamos desobedecendo. Toda desobediência é hipocrisia. Mas é claro que a hipocrisia que nós conhecemos muito bem, que é narrada na nossa Bíblia, na nossa palavra, é exatamente aquela das pessoas que se fazem de santas, mas que cometem pecados. E nós podemos notar isso muito bem em várias leituras dos nossos evangelhos. Pessoas que pregavam a palavra de Deus, eram os doutores das leis que carregavam consigo o ensinamento, aquilo que os profetas haviam mostrado para nós como caminho para chegar à luz, que é o Senhor Jesus, sendo narrados de forma incorreta, sendo pregados de forma incorreta. Às vezes até falavam palavras corretas, mas mostravam atitudes erradas. Cristo até dizia a eles que diziam ao povo que ouçam o que falam, mas não façam o que fazem, porque falavam as coisas corretas, mas faziam de forma errada. Então, por isso, muitas vezes nós ouvimos as pessoas nos tempos de hoje, pessoas ensinando a palavra de Deus, mas agindo de forma errada. E nós não podemos agir de forma incorreta. Nós não podemos praticar o pecado em nossa vida só porque o outro está fazendo errado. Nós cometemos às vezes essa hipocrisia em nossa vida e ainda usamos a outra pessoa como referência. Exemplos são vinganças que as pessoas fazem. Às vezes a pessoa fala, fulano de tal fez maldade com o outro. Aí fala, mas o pastor, o padre ou fulano de tal também fez isso. Então a gente não pode tomar como referência as atitudes incorretas que os homens fazem, mas sim as atitudes que Cristo nos ensina através da palavra. A palavra de Deus às vezes nos convida a fazer coisas que nós temos grandes dificuldades em fazer, que é perdoar o próximo. Isso é extremamente difícil para nós, primeiro porque nós valorizamos demais a carne, não valorizamos o espírito. Se nós pudéssemos olhar para as pessoas de forma a enxergar o espírito, nós assim consideraríamos quem seria bom e quem seria ruim. Porque as pessoas às vezes têm manchas do pecado dentro do seu espírito, e essas manchas fazem com que elas ajam de forma a agredir o irmão e não respeitar o segundo mandamento de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo. E a agressão não é somente na questão de bater no outro, agredir fisicamente, mas às vezes agride em palavras, maltrata o outro e machuca o outro com palavras. Nós então, no nosso evangelho de hoje, somos exatamente convidados a não sermos hipócritas. É claro que seremos por sermos pecadores, mas temos que tentar reconhecer os nossos erros, tentar transformarmos em homens novos, que é citado na nossa palavra de Deus em vários momentos durante o nosso evangelho. Em sermos homem novo. Esse homem novo é aquele que afasta-se do pecado e tenta converter-se de forma a assumir para a sua vida os mandamentos de Deus. A nossa palavra vem nos falar algo também muito interessante, que é exatamente sobre essas questões que nós assumimos para a nossa vida. Quando nós assumimos a palavra de Deus para a nossa vida como questão filosófica, as nossas atitudes passam a ser construídas sobre uma rocha, e nós assumiremos para nós todas as questões que nos colocarão como problemas, como uma questão de resolver através da palavra de Deus, onde ninguém poderá te derrubar ou te destruir porque você tem valores na sua vida. Mas existem pessoas que dizem-se ter valores na sua vida, mas que podem ser compradas pelo dinheiro ou ser compradas por outras coisas.
Então, essa é a construção sobre a areia. Quando você não tem o caráter para assumir para a sua vida um valor filosófico. Deus nos convida a amar o próximo. Se você ama o próximo e respeita, você está construindo a sua casa sobre uma rocha. Mas quando você diz que ama o próximo, mas que nega à pessoa um prato de comida, quando você age sobre qualquer circunstância a maltratar o seu irmão, você não está assumindo para a sua vida os valores daquilo que é convidado a construir sobre a rocha, mas está construindo sobre a areia. Essa é a nossa reflexão do nosso evangelho de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem aí um gostei, um curtir e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Nós vamos dar uma passadinha aqui pelos comentários do canal de hoje. Os comentários que nós temos aqui hoje é da Márcia Souza, que mandou para a gente: Senhor esteja sempre conosco. Amém, missionário. Nos passa fé e muita confiança. Eu creio. Que assim seja, Márcia. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite. Tudo bem? O meu pedido de oração hoje é por todos os inscritos no canal. Eu sou José Antelmo, esposo da Astéria Maria, e vejo os vídeos quando chego do trabalho, e que Deus te ilumine sempre. Muito obrigado, José Antelmo, que Deus te abençoe e abençoe também a sua esposa, Astéria Maria. A Odete Sobral nos mandou aqui: quero aqui agradecer a Doreci, missionário Wagner, e que todos que oram em intenção ao meu cunhado José Cleto de Lima, e dizer que, graças a Deus, a intercessão de São João Batista e todos que pediram, ele recebeu alta do hospital nesta terça-feira. Glória a Deus, gratidão a todos. Deus os abençoe. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por essa graça que recebeu o cunhado da Odete Sobral, o José Cleto de Lima. Ela mandou também aqui: bom dia, missionário. A paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Muito linda a história de São João Batista, que veio para anunciar Jesus. Hoje a nossa igreja comemora a festa de São João Batista. Viva São João Batista, viva! Exatamente, ontem foi a comemoração de São João Batista e um dia muito especial para a nossa igreja, porque foi um homem que anunciou a vinda de Cristo, daquele que iria nos salvar e fazer com que nós tivéssemos essa comunhão com Deus. A Doreci Nascimento nos mandou: bom dia, missionário Wagner. Jesus, obrigado por mais um dia de vida. Abençoai nossas famílias nesse dia. Amém. Que assim seja, Doreci Nascimento. A Maria Zuleide Teixeira nos mandou: bom dia, Wagner. Deus abençoe você. Linda reflexão. Muito obrigado, Maria Zuleide. Ela mandou também: obrigado, Jesus Cristo, por mais um dia de vida. Peço que continue cuidando de mim e de toda a minha família. Amém. Que assim seja. A Adélia Santo nos mandou: boa noite, missionário. Estou aqui novamente pedindo oração para meu filho Laércio da Silva Santos. O Deus Todo-Poderoso tocar no coração e na mente do meu filho Laércio, para que ele ouça todos os conselhos que dou para ele. Me mostra, Senhor, a maneira melhor para que eu possa chegar em seu coração, com palavras mais sábias, para ele se afastar da droga que está usando, e um rapaz jovem com apenas 18 anos. Tenho fé em meu Deus que o Senhor venha tocar em seu coração. Amém, amém, amém. Senhor, obrigado. Realmente, Adélia, é muito difícil lidar com situações, principalmente quando envolve o vício, mas persevere, busque no Senhor, que primeiro tem que agir dele, né? O coração dele tem que sentir essa vontade de se converter, buscar uma transformação para a sua vida, mas é claro que sempre quando a família está junto, ajudando, tentando fortalecer, contribui muito para que a pessoa possa encontrar o caminho correto para seguir e para viver. A Milena Aparecida nos mandou: amém, que assim seja, Milena. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa tarde, Wagner. O meu pedido de oração hoje é pelo fim dessa pandemia no mundo, que a mão santa de Jesus Cristo passe sobre toda a humanidade.
é o que todos nós queremos. Nosso Papa, através das nossas orações, nós temos buscado realmente que Deus olhe por nós para que possa afastar toda essa pandemia, porque tem trazido grandes consequências a toda a humanidade, as dificuldades financeiras, as dificuldades de relacionamento, entre tantos outros problemas que nós estamos vendo em função dessa pandemia. No mais, esses são os comentários de hoje. Espero que tenham gostado da nossa reflexão. Não esqueçam de entrar no nosso canal Liturgia da Palavra para ouvir as nossas leituras da nossa liturgia de hoje, da nossa Igreja Católica. E no mais é isso. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.